3 atividades fundamentais que você precisa aplicar, colocar em prática na alfabetização dos seus alunos. Mas olha só, você só fica por aqui se você quiser saber como ensinar a ler os seus alunos em até 90 dias. Sabe por quê? Através dessas atividades, através da metodologia que eu ensino às minhas alunas, é o que elas têm conseguido fazer. Elas têm conseguido alfabetizar crianças em 90 dias através da aplicação de atividades como essas aqui que eu vou revelar para vocês. Vamos lá, vamos ver. Eu gosto de colocar sempre os slides para nos apoiar nessas atividades práticas. Aproveita e já se inscreve aqui no meu canal, porque toda semana a gente tem vários vídeos novos e aí você fica por dentro de tudo e você vai entender que alfabetizar pode ser simples, prático e efetivo. Bora lá? Vamos ver, então, o que eu não posso deixar escapar ao pensar em alfabetização. É o seguinte, alfabetizar é ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético. Então, vamos destrinchar essa frase. O que é o sistema alfabético? Você está vendo aí que eu coloquei a palavra escrita aí, né? Está até escrito palavra mesmo. Veja que essa palavra, ela é composta por quê? Por letras, certo? Essas letras, elas estão dentro do nosso alfabeto. Então, o nosso alfabeto é o nosso sistema alfabético. O nosso sistema alfabético, ele é fonético. E o que isso significa? Que primeiro surgiu a linguagem oral, falada, depois várias tentativas de representar essa linguagem oral, não é mesmo? A gente não teve aquelas pinturas, né, as pinturas rupestres, depois nós tivemos a variação do alfabeto grego ali, os traçados, que foram as primeiras tentativas de representar a fala na linguagem escrita através de letras, até chegar no nosso alfabeto latino e o que nós temos hoje, o nosso alfabeto, cujas letras, portanto, representam os sons da fala na unidade do fonema. Então, quando eu vejo este alfabeto de A a Z, essas letras, elas têm um nome, tudo bem? Mas elas têm mais do que isso. A vocação dessa letra é representar os sons na unidade do fonema. E isso significa o quê? Que nessa letra A, eu tenho A e o AN. Por exemplo, na palavra do meu nome, Mariane, eu tenho o som do A ali em Ma, e eu tenho an em Anne, certo? Então, eu tenho os dois sons. Depois eu tenho o som aí, ó, do B, o som do D, o som do em, o som do e assim vai, tá? Todos esses sons de letras aqui no meu canal, inclusive, tem um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, um shorts com todos os sons das letras. Mas, tudo isso para dizer que é isso. Eu tenho que pensar em alfabetizar nesse sistema alfabético. E esse sistema alfabético, ele nasceu para representar os sons da fala na unidade do fonema. Isso significa que, com essas letras e com os sons que elas representam, eu vou formando as palavras escritas. Então, a palavra aí, palavra que está escrita, inclusive, a gente usou as letras para escrevê-las. E o que eu tenho que fazer é ensinar que cada uma dessas letras não tem somente nome, forma gráfica, mas também tem o som. Mas uma atividade fundamental é, portanto, ensinar o som da letra. Eu tenho que ensinar as letras, mas eu não vou ensinar em ordem alfabética, não. Eu vou ensinar as vogais, depois eu vou ensinar as consoantes mais fáceis de serem sustentadas, percebidas pela criança. Então, eu vou ensinar o som do tá vendo? Eu tenho aí o alfabeto, eu não vou ensinar A, B, C, D e falar, né? A, An, B, D. Não é assim que eu vou fazer. Eu vou selecionar as vogais, ensinar todos os sons, são 12 sons de vogais. Depois eu vou ensinar as consoantes, vou começar por F, V, S, Z, X e J e vou ensinar M e N. Porque M e N eu consigo sustentar esse som, olha. É o som que a consoante M, a letra M que você está vendo aí, representa. Olha, veja que quando eu faço esse som, meus lábios se tocam, ó. Quando eu falo meu nome, Mariane, ó, Mariane, eu tenho essa primeira junção dos lábios, formando esse som do depois eu juntando com o A, ó, ma, eu tenho assim. O ma, inclusive, a sílaba ma não é M-A, é
ma. É assim que se forma a sílaba ma. Então, eu vou ensinar esse som. Eu vou ensinar com o apoio de alguns recursos que vão ajudar a criança a memorizar. Então, eu não vou ficar simplesmente dizendo essa é a letra M, o som é e fazendo a criança memorizar, porque ela não vai memorizar. Então, a primeira atividade fundamental é você ensinar as letras com apoio de dramatizações, que eu costumo dizer, que é um recurso que eu vou associar esse som com alguma ação do dia, alguma coisa que eu possa brincar com a criança apresentando esse som. Então, eu vou fazer que o som da letra M é o som da menininha comendo macarrão e que estava uma delícia, e ela faz Então, toda vez que a criança ver essa figura da menininha comendo macarrão, ela vai se lembrar da letra M e eu vou associar a forma gráfica da letra. E eu vou usar também esse cartão que representa a foto da boca, o movimento da boca ao fazer esse som, que é a forma da boca juntando os dois lábios, porque é uma consoante que a gente chama bilabial, ou seja, meus dois lábios se unem para formar e esse som ser articulado e esse som sair. Veja só, essa apresentação multiarticulatória favorece a aprendizagem da criança. Ela tem o próprio recurso da boca dela fazendo esse som, ela tem o recurso ao ver a professora fazendo esse som. Então, quando a professora pede para ela escrever uma palavra como mala, ela vai ver lá, nossa, deixa eu prestar atenção na boca da minha professora, como se comporta, para eu saber qual letra eu tenho que usar. Aí ela associa uma coisa com a outra, vai fazendo tudo, vai fazendo sentido, ela vai tendo verdadeiramente pistas para ela conseguir empregar esse conhecimento na hora de escrever e também na hora de ler, porque quando ela ver aquela letra, ela vai associar esse som, unir com o som seguinte e assim formando as sílabas e as palavras. A gente vai chegar lá nessa parte fundamental de ensinar a sílaba. Peraí, tá? Então, primeira atividade fundamental é ensinar o som de letra e junto eu vou explorar que esse som ele está presente nas palavras, na palavra do nome do Murilo, da Maria, da Mariana, esse som inicial, da palavra mamãe, eu tenho lá também esse som, e assim vamos brincando, explorando esses sons, certo? Então, primeira atividade fundamental, validada. A segunda atividade fundamental é, agora, esses sons existem não somente no início de palavra, mas eles existem em toda a palavra. Cada pedacinho da palavra é formada por um som. Então, quando eu vejo essa figurinha aí, a figura do sino, quais são os sons de sino? Eu tenho o som inicial, que é o s, depois eu tenho o i, depois eu tenho depois eu tenho o. Eu tenho esses 4 sons. Muito bem, agora a gente vai pegar essa caixinha aí. Sabe como é que chama essa caixinha? Vocês já viram essa caixinha? Chama Elkhorn Box. Lá nos Estados Unidos, eles desenvolveram essa capacidade da criança segmentar os sons das palavras utilizando essa caixa, com essas cores diferenciadas e que a criança pode colocar o dedinho, ela pode usar massinha, ela pode usar pecinhas. Então, ela vai usando recursos que vão fazendo ela ter essa clareza de que a palavra é composta por cada um desses sons. E por que isso é importante? Lá na hora de escrever, ela não come letra. Lá na hora de escrever, ela vai perceber que sino não é sina, que cada som importa e que mesmo que eu mude um som, eu mudei a palavra. E eu preciso me atentar a cada um desses sons para não ler uma palavra errada, porque se eu leio errado, eu compreendo errado. Imagina num texto, se eu fico tentando adivinhar palavras ou ler a palavra memorizada por uma forma global da palavra, eu vou ficar cometendo erros de leitura. Então, quando eu trago esse recurso de trabalhar essas caixinhas, eu ajudo a criança a perceber esses sons. E isso aí eu vou associar aqui no som do... Qual é a letra? É a letra S. Vamos procurar aqui pintar a letra S. Isso aí, gente, é uma habilidade da consciência fonêmica. Mas eu preciso dizer que, além dessa habilidade de consciência fonêmica, existem outras 6 dentro da consciência fonêmica, que é a capacidade da criança perceber e manipular os segmentos da fala na unidade do fonema.
certo? Então, essa atividade não pode faltar, mas antes dela existem outras coisas que eu preciso fazer também. Então, eu preciso ensinar primeiro a base do som da letra, depois explorar esse som no início da palavra, depois pegar uma palavra e trocar os fonemas. Então, pato e rato. Qual fonema eu troquei? Eu tirei o p, coloquei o que aí eu formei outra palavra. Se eu tiro, coloco eu formei outra, eu formei mato. Enfim, essa manipulação fonêmica, a gente vai fazer várias delas. Então, essa habilidade final aí de segmentar a palavra em sons, dividir a palavra em sons, é inclusive a habilidade mais difícil da consciência fonêmica. Então, a gente quer que a criança chegue nela como um final ali antes de ensinar a ler. Então, ainda estou preparando. Eu costumo até dizer que é a pré-alfabetização, a preparação. E eu posso começar a ensinar isso a partir da educação infantil. 5 anos lá, o último ano da educação infantil. Os sons das letras já posso começar aos 4 anos. Então, eu vou indo aos poucos ensinando tudo isso. Mas eu posso também pegar um primeiro ano que não sabe nada disso, começar a ensinar e em 60 dias eu ensino essas habilidades preditoras e em mais 30 eu ensino a ler. Por isso que eu falei que a gente pode sim alfabetizar uma criança em 90 dias, entendendo a alfabetização enquanto a definição de José Moraes que ele coloca no seu livro Alfabetização, Alfabetizar para a Democracia. Ele vai dizer lá que alfabetizar é ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético. Então, eu posso fazer isso em 90 dias. E depois, claro, a criança vai ler com melhor compreensão, escrever cada vez melhor, tá? Mas a etapa inicial eu consigo fazer ali em 90 dias tranquilamente, quando eu tenho uma sistematização como aliada. Aí, beleza, ensinei essas habilidades, então eu não posso deixar de faltar, não pode faltar na alfabetização som de letra, consciência fonêmica, tá? Essas duas habilidades e atividades que coloquem isso em prática. Terceiro, eu não posso deixar de ensinar como esses sons se unem e formam a palavra. Mas eu vou começar como? Com as vogais, que são mais fáceis, os famosos encontros vocálicos. E aí eu vou fazer esse encontro vocálico para criança entender a dinâmica, como se dá essa junção. Se ela aprendeu aqueles sons separados, agora ela vai aprender a unir. Então, eu ensino as vogais porque é mais fácil no começo. Então, os encontros vocálicos têm uma importância no início da alfabetização, sim, porque, como eu disse, ele dá a forma da criança entender o procedimento de como ela une e que, ao unir, nossa, eu formei outra palavra aqui. Quando eu junto o e aí eu posso usar essa peça aí do quebra-cabeça, né? Representando, porque o quebra-cabeça a criança já associa, eu tenho que unir, né? Eu tenho que juntar as peças. Oi, eu aproximo essas peças. Eu posso até recortar, fazer peças e juntar com a criança. Eu posso fazer essa caixa aí embaixo, né? No verde, a criança fala o, vai sustentando durante a reta, e no vermelho ela fala i, né? Oi! O que formou? Aí ela passa rápido o dedo sobre a linha e fala, formou oi. Muito bem, você acabou de ler uma palavra, sabe? Porque ela está usando esse conhecimento do som, da forma gráfica, associando uma coisa com a outra. Inclusive, vocês estão vendo aí, isso aí é uma atividade que eu tenho dentro da minha formação de alfabetização pelo método fônico. Quem é minha aluna tem esse material todo disponível e elas estão autorizadas a usar esse material, tá? Esse material aí é um material exclusivo dentro da formação de alfabetização pelo método fônico, meu curso completo de alfabetização, que eu estou trazendo aqui para mostrar e ilustrar para vocês o que vocês não podem deixar de ensinar na alfabetização. E aí, depois que eu ensinei os encontros vocálicos, agora eu vou ensinar as sílabas. Mas, Mariane, então por que eu não ensinei logo a sílaba? O método silábico. Por quê? Eu vou falar para você. No método silábico, a gente parte da sílaba já. E a gente parte soletrando o nome de letra. Então, a criança conhece o alfabeto e não conhece o som da letra. No método silábico, a gente só fica lá, A, B, C, D, soletrando o nome de letra, tá? E aí, ao unir a sílaba, eu vou fazer B com A, Bá, B com E, B, o famoso beabá. E aí, o que acontece? Isso sobrecarrega a memória visual da criança. Mas, quando eu dou um passo atrás, ensino o alfabeto, as 26 letras e cerca de 30 sons, eu facilito, porque daí a criança vai entender que
O Fê é formado por o som do com E, Fê, né? E aí, como ela já treinou isso, ela já tem essa habilidade, ela já sabe o som, na hora de unir a sílaba, fica muito fácil. E aí, eu vou treinar o rápido reconhecimento dessa sílaba. Mas não é uma memorização desconectada da sílaba, que demora muito tempo, que sobrecarrega a memória visual, que vai ser muito difícil ela aprender os dígrafos ou encontros consonantais, né? Mas ela vai entender que a sílaba Fê é formado pelo som E, Fê, porque ela tem essa base antes. E aí, como eu disse, é muito mais fácil aprender ali apenas 26 letras, cerca de 30 sons, e a partir disso formar qualquer estrutura silábica. Inclusive, no nosso português, dentro da minha formação de alfabetização, a gente passa por 7 estruturas silábicas. Mas sabe o que é interessante? Que a primeira estrutura silábica que é apresentada, que é a sílaba canônica, né, mais comum, que é consoante vogal, as crianças elas ainda estão entendendo o mecanismo, né? Então, elas podem até demorar um pouquinho mais para entender essa junção. Mas, quando elas pegam isso, aí elas aprendem todos os outros encontros, né, das sílabas muito fácil. Então, ela aprende muito fácil o brá, o trá, o trans, tudo isso fica muito fácil. E aí, convenhamos, por isso que a gente consegue fazer com que as crianças aprendam a ler ali, comecem com palavras simples e tudo mais em 90 dias, e depois ela avance muito bem. Eu tenho relatos de professoras de primeiro ano que alfabetizaram crianças antes do final do primeiro semestre, porque ensinaram tudo isso que eu estou falando aqui para vocês e não deixaram escapar essas atividades que são fundamentais. Então, eu compartilhei aqui um pouco os segredos da alfabetização de sucesso com você, que as minhas alunas têm conseguido aplicar, e eu quero saber, vocês alfabetizam assim? Vocês ensinam dessa forma sistemática? Quais são os resultados que vocês têm tido com a alfabetização? E mais uma coisa, quer aprender a alfabetizar do jeito certo? Fica por aqui, me acompanhe, participe das minhas aulas, porque vocês podem sim conseguir ensinar todos os seus alunos a ler em 90 dias. Pode sim, desde que você tenha um método, uma metodologia como aliada. E é importante te dizer, tudo isso que a gente ensina a partir do método fônico de alfabetização, que é comprovadamente o mais eficiente para ensinar a ler, porque está de acordo com as evidências científicas na alfabetização. Escreve aí para mim o que você achou dessa aula, se você gostou, se tem dúvidas, comentários. Eu vou aguardar seu comentário aqui. Um grande abraço.